No estudo do Salmo 51, tomamos conta do quão grande é a misericórdia de Deus. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é a bondade, amor e graça de Deus para com o ser humano, manifesto no perdão, na proteção, no auxílio, no atendimento às súplicas. Essa disposição de Deus se manifestou desde a criação e acompanhará o seu povo até o final dos tempos. É a virtude pela qual o Cristo é bondoso para com os necessitados. O estudo do Salmos 51. No versículo 1, ele diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi implora por misericórdia. A misericórdia é um dos atributos de Deus para conosco. Ele implora pelo perdão do Senhor. O pecado existe, embora ele não seja explícito pelo salmista. No versículo 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele pede perdão. A natureza limitada permite a Davi chegar-se a ele. Versículo 3: Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Temos uma confissão do salmista. Ele conhece e sente-se perturbado pelo pecado que lhe atormenta a alma. Ele humilha-se, pois reconhece que o pecado está sempre diante dele. Devemos também confessar as nossas transgressões, assim pedir o perdão que nos permitirá aproximar-se de Deus. No versículo 4: Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. A responsabilidade pelo pecado é pessoal. É odioso contra Deus. No caso de Davi, ele cedeu ao pecado da carne e se afastou de Deus. Ele abandonou a sua harpa. Versículo 5: Eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, e ficarei puro. Levanta-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui temos a demonstração de confiança na obra redentora de Deus, tanto na expiação como na aplicação. Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os olhos que tu quebraste. Quando estamos separados da face de Deus, pelos nossos pecados, ele se afasta. Esta é a dor maior. Quando estamos com Deus, estamos jubilosos. Jubilar é alegrar-se muito. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede a Deus que não olhe com os olhos de justiça, mas sim de misericórdia, que o perdoe de todas as transgressões. Cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O arrependimento pressupõe mudanças. Após abandonar o pecado, o homem tem que mudar as suas ações, mas isso somente é feito com a ajuda de Deus e com a vida de Cristo. E após sua acessão com a santificação pelo Espírito Santo, ele pede, cria. Esta é a forma de adquirir a bênção. Ele reconhece a soberania do Senhor. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim
teu Espírito Santo. O salmista pede para que Deus não deixe e nem o expulse de sua presença. Assim, nós devemos pedir e agir para que Deus não nos deixe, zelando pela nossa vida cristã. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O salmista ora por 3 bênçãos: a renovação da alegria, a sustentação e a utilidade para servir a Deus. Não podemos ensinar o caminho do Senhor para outras pessoas enquanto nós mesmos não mudamos. Quanto mais felicidade encontrar no caminho do Senhor, com mais felicidade e sinceridade poderemos divulgar suas boas novas. Quando nos tornamos fiéis e sinceros, os outros são influenciados por nós. O salmista estava determinado a ser um professor. Não há melhor professor do que aquele que experimentou. Ele não está só na teoria, mas tem a prática. No caso do salmista, a dor vivenciada pela separação de Deus por causa do pecado. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoa o teu louvor. Quando Deus realiza a sua obra em nós, a nossa boca se abre. Se não por Ele, é preferível ficarmos calados. O salmista pede para que Deus não lhe dê somente o entendimento, mas que abra os lábios. Nos dias de hoje temos que orar pedindo a Deus que nos capacite a pregar o Evangelho, mas que faça segundo a sua vontade. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Se existe uma oferta que Deus não despreza, é o coração contrito e quebrantado, arrependido pelos males que causou, com seu pecado e aflito, para reconciliar-se com Deus. Esta deve ser a nossa oferta. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Oremos para que Deus nos ajude e ergamos os muros de nossas vidas, através da sua doutrina e zelo pelas suas palavras. Nós devemos buscar o bem da igreja através de nossas orações. Então, se agradará de sacrifícios de justiça nos holocaustos e nas ofertas queimadas. Então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Somos aceitos por Deus. As nossas ofertas também são. Então, devemos oferecer o melhor. As nossas ofertas mais gordurosas, mais ricas. Nosso tempo, nosso talento. Não devemos esconder os talentos. A igreja precisa deles. E nós não podemos nos apresentar a Deus com as mãos vazias. A sã doutrina devemos zelar pelas ordenanças divinas a apresentar sobre o altar as nossas ofertas. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, pela misericórdia de Deus. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor.